Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, hoje é dia 2 de agosto, é tempo de esperançar, né? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem muito conhecida, né? Oi, Torre, paz e bem, né? Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a multiplicação dos pães e a gente vai pegar o Evangelho de Mateus, né? Há 2 domingos atrás a gente fez uma reflexão sobre a multiplicação dos pães, mas o Evangelho era o Evangelho de João. Oi, Ângelo, paz e bem, Ângelo. Então, hoje nós vamos fazer uma mesma leitura, né? Uma mesma passagem, só que pela visão de Mateus, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. E aí a gente vai fazer uma visão totalmente diferente. Tem uma coisa entre as duas leituras que é uma diferença, né? Boa tarde, Maria Alice. Que eu sempre quis fazer um paralelo. Eu sempre quis fazer uma avaliação, mas o que aconteceu? Eu nunca tive uma oportunidade. E dessa vez acho que encaixou muito, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar, né, sobre a reflexão de hoje, né? Então, vamos dar mais uns minutinhos, né, para a gente fazer a reflexão, né? E a gente vai ver mais uma vez que mesmo a gente estando com uma outra, né, uma mesma leitura muito próxima, porque a gente fez a multiplicação de João há 2 domingos atrás, a multiplicação de pães na versão de João, né, há 2 domingos atrás, e hoje está fazendo a multiplicação dos pães em Mateus. Eu acho que tem uma diferença muito importante, né, que talvez passe despercebido e que a gente pode usar para fazer um raciocínio e até uma reflexão, né? É uma reflexão que eu acho assim que é oportuna, então, né, eu vou fazer. Tem chegando mais alguém. Oi, Denise, paz e bem. Então, essa reflexão que eu tinha, né? Estou trazendo de novo aí pra gente, né? Vai ser uma reflexão interessante. Acho que eu vou pegar muita gente de surpresa, né? Porque, sabe, tem muito detalhe no Evangelho que a maior parte das pessoas não nota, né? E isso é uma coisa importante. Eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente prestar atenção nela, né? Vamos dar mais um pouquinho que a gente vai começar, né? A gente vai ler o Evangelho de Mateus, né, o capítulo 14, tá? Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21, tá? Hoje eu estou aqui na sala daqui de casa, uma sala muito grande, muito ventilada, sabe? Eu faço... Nesse ponto a casa é muito boa, né? Bom, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões sentassem na grama. Pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Eu estava lendo, né? A Fátima entrou, né, e mandou para mim um paz e bem. Djalma e Doraci estão entrando agora. Paz e bem, Fátima, Djalma, Doraci. Torricelli estou comentando. Deu uma penteada na juba. Minha irmã disse que eu tenho que pentear o cabelo para fazer live, então eu penteei, né? Sabe como é que é? Eu aceito as sugestões, nem sempre eu consigo implementá-las rápido, né? Bom, o texto de hoje é o texto da multiplicação dos pães, segundo a visão de Mateus. No texto de 2 domingos atrás foi a multiplicação dos pães de João, né? E os evangelhos, eles são textos escritos por pessoas numa dada época, né? O que a gente sabe, por exemplo, é que Mateus escreveu um primeiro evangelho, né, conhecido por muitos como as Logias de Mateus, mas que ninguém leu esse evangelho na era recente. Ele está perdido, desaparecido. Nós temos tipo a segunda edição do Evangelho de Mateus, que é esse que nós lemos, tá? O Evangelho de João é um evangelho escrito por João mais tardiamente, né? Tanto o Evangelho de Mateus quanto o Evangelho de João pode ter acréscimos posteriores feitos por discípulos de Mateus ou discípulos de João, tá? Não é estranho isso, tá? Não é estranho que uma pessoa na época de Jesus olhasse e falasse assim: não, tem mais isso aqui que o mestre João, o mestre Mateus, o mestre Marcos, o mestre Lucas me falou, e não está aqui, eu vou acrescentar, né? Então, assim, esses textos foram escritos para 2 populações diferentes. Mateus escreve para os judeus, João escreve para os primeiros cristãos. Tá? João é o último de todos os evangelhos. E aqui vocês veem algumas diferenças. Por exemplo, né, no Evangelho de Mateus, os discípulos procuram Jesus. No Evangelho de João, Jesus procura os discípulos, né? Então, João vira para Filipe e fala, Jesus fala para Filipe,
Como é que nós vamos dar de comer? Em Mateus, os discípulos procuram Jesus e falam: Senhor, despede esse povo. Em João, uma criança traz 5 pães e 2 peixes. Em Mateus, os discípulos têm 5 pães e 2 peixes. Em João, é a festa da Páscoa. Mateus não deixa claro, mas como tem relva, né? Como diz ter grama, acredita-se que seja na época da Páscoa, porque é quando tinha grama na região, né? Isso é importante para vocês verem o seguinte: para você entender bem a Bíblia, às vezes você precisa de informações de outros lugares, outras ciências, tá? É importante a gente entender isso, tá? Bom, isso, a gente precisa ir adiante. Porque existe aqui uma grande diferença que ninguém nota, mas ela está aqui, né? Se você lê o Evangelho de João, João fala assim: estava perto da Páscoa, Jesus atravessou, fez, aconteceu. Em Mateus, o momento é outro. Quando soube da morte de João Batista. Vocês notaram isso? Uma coisa que a gente vê, não é? É que aqui em Mateus há uma referência clara à morte de João Batista. Lá em João não tem essa referência. Bernardo, mas pode ter sido próximo? Pode. Pode. Eu não posso dizer que não foi. Tá? Mas João não faz essa relação. João faz a relação com a Páscoa. Porque João está escrevendo para os primeiros cristãos. E Mateus está escrevendo para os judeus. E para os judeus, a figura de João Batista é uma figura muito forte, muito importante, porque os próprios judeus reconheciam que João Batista era um profeta, né? Nós, inclusive, recentemente fizemos a live, né, entre João Batista e Herodes. Você lembra? Então, existe aqui uma coisa importante. Para o judeu, o papel de um profeta é um papel importante. O local religioso e social de um profeta era importante, e Mateus aproveita este local. Oi, Diane, paz e bem, aproveita esse fato. É por isso que em Mateus ele fala próxima morte de João Batista, e em João não fala. Mas eu acho que há mais algumas coisas aqui para a gente prestar atenção. Primeiro, né? Por que Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto? Né? Havia uma relação de parentesco entre Jesus e João Batista. Né? João Batista talvez fosse um tio ou um primo de Jesus que havia sido morto. Né? Numa situação normal dessa, se você tem um primo ou um tio morto, você não iria lá na família, né, ver a sua tia, cuidar dela, né? Se ele fosse seu primo, ver seu tia, cuidar deles? Por que Jesus vai para um lugar deserto? Porque já naquela época, já neste momento do Evangelho, Jesus sabia que havia pessoas tramando contra a vida dele. Já nesse momento no Evangelho, Jesus sabia que o que ele estava mostrando ao mundo
era algo que perturbava muito e que levava as pessoas a quererem o mal dele, né? Eu costumo lembrar, numa situação dessa, uma música, né, que a gente cantava quando era garoto, né, que falava assim: comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Oi, Bomba Paraíba, tudo bem? Eu só não sei quem é Bomba Paraíba. Paz e bem de todo jeito. Sabe, isso sempre me chamou a atenção, né? Aquele que segue Jesus, ele incomoda os outros. Aquele que segue Jesus, ele perturba os outros, ele faz os outros pensarem, né? Ele balança a cabeça dos outros, ele perturba os outros. Ô, pessoal, olha, de uma forma diferente, eu valorizo as coisas que os outros não valorizam, eu estou mais preocupado com determinadas coisas que os outros não estão. A gente perturba esse povo. Então, de fato, Jesus, que é o nosso grande modelo de vida, perturbava as pessoas, né? A diferença é que quando você perturba alguém que é pobre, alguém que não tem poder, alguém que não tem influência, você não tem muito problema. Mas quando você está no mundo, busca justiça, paz, né, a igualdade, o que é direito, o amor, né, a vida, o que acontece? Hein? Rola a maior confusão. O pessoal não quer saber de você, não. O pessoal quer mais é dar um jeito em você, né? Não é à toa que tantos padres, tantas freiras, tantos missionários, tantos líderes religiosos que eu conheço, né? Pessoas, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra, da Pastoral dos Pescadores, né, do Conselho Indigenista Missionário, né? Algumas pessoas, né, de outras pastorais sofrem tantas perseguições, tantos problemas. A pastoral do povo de rua, né, sofre muitas ameaças. A pastoral da AIDS, vira e mexe alguém ofende um de nós, né? Nós estamos já até meio acostumados com isso. Lena, paz e bem, nós estamos até já acostumados com isso. Por exemplo, é um homem que vira e mexe sofre uma ameaça de morte. Então, assim, não é nada de especial. Para nós não é nada de especial, né? Porque já na época de Jesus perseguiam Jesus, na nossa época vão agir contra nós, né? De fato, Dom Oscar Romero chega a falar assim: numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça. Então, assim, é muito normal isso. É muito normal isso que tem ocorrido aqui. Mataram João Batista, foge para um lugar deserto para ficar seguro. Mas não dá certo. Quando ele foge para um lugar deserto, um bando de gente sabe que ele está lá e vai ao encontro dele. E ele aqui é muito interessante, porque ele olhou aquele grupo, encheu-se de compaixão e curou os doentes. Então, mesmo quando Jesus estava em risco, ele não deixou de olhar para o seu irmão, para a sua irmã, que precisavam dele e que cuidou dele. Sabe, é muito, muito estranho essa postura de Jesus.
Porque no mundo de hoje a gente meio que é criado para ser individualista, né? Mateus primeiro seus. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Jesus não, Jesus vira e fala assim, eles estão precisando de mim, eu vou cuidar deles, né? Em João ele fala assim, eles eram como ovelhas sem pastor. Aqui em Mateus olhou, viu aquela multidão, teve compaixão e curou eles. Mas sabe, tem mais uma coisa que eu acho que vale a pena você pensar e refletir, tá? Porque a pregação de João Batista, que é finda de forma agressiva, você tem provavelmente, né, tirando a ressurreição, né? Então, porque a ressurreição a gente não pode chamar de milagre, né? Mas a multiplicação dos pães é o maior sinal de Jesus. Então, ao fim da pregação de João Batista, você tem a realização do maior de todos os sinais e milagres de Jesus. O único, inclusive, que está presente nos 4 versões do Evangelho, né? Na paróquia do Padre Júlio Lancenotti, ainda se cantava esse hino, viemos para incomodar. Não sei, só perguntando, né? Eu quero ver se depois da pandemia eu vou lá me encontrar com o Padre Júlio Lancelotti, passar uma noite cuidando dos irmãos de rua com ele e quem sabe até celebrar uma missa com ele. Aí quando eu for eu pergunto para ele, tá? Prometo que eu te dou a resposta, Fátima, não me esqueço não. Mas esse hino você encontra no YouTube, por exemplo, no Spotify, né? Acho que o título é Se Calarem a Voz dos Profetas. Ah, você já ouviu, né? Ah, sabia que legal, né? Um dia desses a gente combina e faz uma cantoria com os hinos da época. Mas voltando. Qual é uma relação que talvez as pessoas não tenham notado entre João Batista e Jesus? Sabe, tem uma coisa que a gente não nota que eu acho que é muito interessante. Terminou a pregação de João Batista. O que João Batista fazia? João Batista julgava as pessoas e chamava as pessoas para se corrigir. Fulano, você está errado nisso. Se converte, muda a tua vida. Ah, eu quero mudar a minha vida. Me batiza, João Batista. Ele ia lá e batizava. Por isso que ele chamava-se Batista, porque ele batizava. Então, João Batista, essa pessoa maravilhosa, tinha uma proposta de julgamento, né? Não era uma proposta de ofender, mas era uma proposta de julgar. Aí você termina de forma violenta a profecia, a ação no mundo de João Batista. Inicia a ação de Jesus no mundo, né? Nesse pedaço, você tem essa divisão bem estabelecida, não foi assim, mas ela está bem estabelecida aqui. E o que Jesus faz? Jesus perdoa, né? Jesus nem condena, nem julga. Bernardo, Jesus não julga nem condena. Quem foi que falou isso, Bernardo? Jesus. Jesus, no Evangelho de João, no prólogo do Evangelho de João, né, está lá escrito que Deus amou tanto o mundo que mandou seu
Filho unigênito para salvá-lo. Não Jesus, diante da mulher adúltera, né? Ele está lá, ele pronunciou a sentença: quem for livre de pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, ele levantou: mulher, cadê os homens que te acusavam? Eles não te condenaram? E ela responde: não, meu senhor, eu também não te condeno. Né? Então, João anunciava Jesus, João, que nunca quis se colocar no lugar de Jesus, vivia como muitas pessoas que vivem até hoje na igreja, com uma conversa centrada em julgar os outros, em dizer que o outro está errado, que o outro isso, que o outro aquilo, julgar, julgar, julgar e julgar. Jesus, na multiplicação dos pães, oferece uma outra visão. Eu multipliquei os pães e dei a todos, homens, mulheres e crianças que ali estavam. Jesus não perguntou se aqueles homens, mulheres e crianças eram certos, corretos, puros, ou se tinham seus pecados, seus defeitos e seus crimes. Porque para Jesus não interessa nada disso. Para Jesus o que interessa é que você é um ser humano, tá? Seja lá quem você for. Quem está interessado em julgar, em repreender, em condenar, um seguidor de Jesus, porque a pessoa pode até começar a seguir Jesus, e ainda ter muito dessa visão, vamos dizer, meio limitada, meio João Batista, né? Onde a forma dele se apresentar como bom é indicar que os outros estão errados. Mas, à medida que você vai deixando o João Batista e seguindo cada vez mais a Jesus, cada vez mais você vai estar preocupado, vai estar preocupada em não julgar, não condenar, em apenas amar. Deixa eu ver, consegui, mantive o meu tempinho, né? Lisamar. Seja muito bem-vinda, Lisamar. Muito bem-vinda. Tá? Fico muito contente de você estar aqui. Paz e bem para você. Tá? Volto a insistir para todo mundo. Tá? Sempre que eu faço a live, eu espero que as pessoas possam participar. Por exemplo, a Dona Fátima me deu uma informação que lá na paróquia do Padre Júlio Lancelotti ainda cantam essa música que eu cantava quando eu era lá adolescente, quando eu era do grupo de jovens, né? Eu gosto muito dessa música, sabe? Né? Essa música até é interessante, porque eu me lembre, ela se chama Se Calarem as Vozes dos Profetas, mas eu não tenho certeza. Não é? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Que bom que você gostou, Fátima. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém concordar, se alguém discordar, né? A gente está aqui para ouvir as pessoas, né? Eu já estou me esforçando, né? Eu digo que eu não sou mais um diácono 2.1, eu quero ser um diácono 2.3. O que é isso, Bernardo? O que é isso? Não, eu vou te explicar. A Dona Fátima também gosta muito da música. 2.1, 21 é o ano que nós estamos. Mas em 23 vai ter o próximo sínodo, né? E aí esse sínodo vai falar sobre a igreja e a sinodalidade.
né? Então já estou me preparando para isso, porque sempre tem gente falando mal da igreja, vai ter gente dizendo que sinodalidade é coisa do capeta, essas coisas, então já estou lendo. Então já estou me posicionando lá na frente, por isso eu digo que eu sou um diácono 2.3, eu já estou lá em 23. Denise está mandando um amém, Djalma Duraci está mandando amém também. Muito obrigado a todos, a todas. Vou me despedir deixando a minha bênção, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quando precisarem sair, usem máscara. Pintou a chance, teve a oportunidade, toma vacina, qualquer braço. Tudo é dom de Deus. Ângelo está mandando um amém, paz e bem. Que bom. Lisamar, gratidão, amém. Que bom, Lisamar, que bom que você gostou. Todo dia, 15h30, eu estou aqui. Tá? Todo dia. Às vezes, na terça-feira, dá uns probleminhas por conta do trabalho. Mas quase sempre eu apareço também. Tá? Mas todo dia eu estou aqui, 15h30. Está convidado a voltar. Tá? É meia horinha. É pouquinho mesmo. Dá tempo de se fazer um monte de outras coisas. Tá? Fabrícia, você está chegando agora? Pega a bênção, Fabrícia. Acabou aqui na minha casa. Oh, faltou luz aqui em casa, mas voltamos, tá? Continuo nas escuras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos.